mostrar-vos os materiais que eu vou utilizar. Eu vou utilizar papel scrapbooking, papel de arroz, cartão prensado, cola decoupage, gesso, cola block, fita crepe e depois também alguns elementos para servirem de elementos decorativos da minha caixa. Para a estrutura, vocês vão precisar de 2 pedaços de cartão com 16,5 por 9,5 cm, outros 2 de 6 por 16 e outros 2 de 9,5 cm por 6 cm. Vou utilizar primeiro a cola block para reforçar um bocadinho também as laterais para colar, e depois irei então colocar a fita crepe. Aqui é muito importante que vocês coloquem sempre, ou que colem sempre as vossas partes sempre da mesma forma. Como vocês podem ver, eu estou a unir a parte mais pequena pela parte exterior de uma das laterais, da lateral maior. O outro lado é importante que vocês façam o mesmo, que coloquem novamente a parte mais pequena pelo exterior da parte maior, que é para depois não correrem o risco de terem uma caixa mais enviesada, ou então depois as medidas não coincidirem com as medidas que vocês já cortaram para a base e para a vossa tampa da vossa caixa. A fita crepe apenas serve para reforçar e dar mais estrutura à caixa. Se vocês tiverem uma boa cola, apenas com a cola pode fazer o mesmo efeito. Eu apenas gosto de reforçar então com a fita. Se tiverem dúvidas no que diz respeito às medidas do vosso cartão ou da medida que vocês precisam para a vossa caixa, a sugestão que eu vos dou primeiro é montarem a estrutura lateral da vossa caixa e depois então cortarem a medida da vossa base e da vossa tampa. Como podem ver, eu aqui enganei-me e colei pelo exterior da parte mais pequena e não é. Ou seja, eu comecei, se vocês se lembram, a colar a parte mais pequena pelo exterior da parte mais comprida, e eu aqui já estava a colocar a parte mais comprida pelo exterior das partes mais pequenas. Não sei se me estou a fazer entender, mas é o contrário, ou seja, esta lateral teria que ficar então por dentro das laterais mais pequenas, mas isso é normal que se enganem, por isso é que eu gosto primeiro de utilizar a cola, porque não fica logo colado, não é? Porque a cola ainda demora a secar e depois também é que reforço com a fita. Se eu tivesse colocado a fita, só teria o trabalho depois de a tirar. Eu vos estava a dizer, se vocês tiverem então dúvidas no que diz respeito às medidas que vocês devem de ter ou que devem de cortar para a vossa base e para a vossa tampa, a sugestão que eu vos dou é mesmo de medirem depois de terem construído a estrutura lateral, porque há cartão prensado que vai ter 2 mm, há cartão prensado que vai ter 1,5 mm, portanto mais vale então confirmarem. Eu estou a utilizar cartão prensado de 2 mm. A base da caixa depois vai então ser colada também pelo exterior do papel prensado e ela vai ficar em cima. Como o meu cartão prensado está ligeiramente desbotado aqui na parte superior da caixa, eu vou colocar também fita crepe para disfarçar, mas só vou fazer isso porque eu vou utilizar papel de arroz para decorar a minha caixa. Se vocês forem utilizar cartolina, papel scrapbooking ou tecido, nem sequer precisam de fazer este passo. Vou cobrir também toda a minha caixa com gesso, quer por fora, quer por dentro, porque eu quero que depois o papel de arroz realce e não fique perdido no cinzento do cartão prensado. E o gesso branco vai fazer isso, vai fazer com que ele depois fique mais realçado, porque estou então a cobrir o cartão prensado e de certa forma vai também ajudar a disfarçar aqueles limites da fita crepe que está ali. Como vos disse, então, para a minha caixa vou utilizar papel de arroz, vou utilizar papel de arroz da Papers for You. Também já mostrei em diversos vídeos, a Papers for You tem papel de arroz de diversos tamanhos, tem este tamanho A3, tem um de tamanho 30 por 30 centímetros, tem também de tamanho A4 e depois tem também aquelas folhas grandes de tamanho normal de papel de arroz, que é o tamanho tradicional.
Para colar o papel de arroz na minha caixa, vou utilizar cola de decoupage. Podia também utilizar verniz de decoupage, mas para o vídeo hoje vou apenas utilizar cola, porque depois quero também carimbar algumas coisas em cima e talvez com o verniz pudesse não funcionar assim tão bem, então vou jogar pelo seguro e vou utilizar então a cola. O meu papel, vou deixar uma margem de mais ou menos 1 cm, quer para o fundo da minha caixa, quer depois para o interior da minha caixa, que é para quando colar o meu papel scrapbooking ficar com um acabamento mais bonito. O papel no seu comprimento tem o tamanho ideal para a minha caixa, foi mesmo ao certinho. Eu vou cortar o papel com mais 1 cm, então vou cortar com 8 cm. Neste caso, 1 cm para cada lado, 1 cm para o fundo da caixa e depois 1 cm para o interior da minha caixa. Para passar a minha cola na minha caixa, eu vou utilizar um pincel, mas depois eu vou utilizar uma esponja para assentar o meu papel na caixa, porque eu quero evitar que ele se rasgue. O papel de arroz é um papel fino por si só e já vai absorver a cola que eu estou a passar no meu cartão, e se eu for passar novamente o pincel com cola por cima, enquanto ele não estiver bem seco, corro o risco depois de o esticar e ele acabar por rasgar. Portanto, eu gosto mesmo de passar com uma esponja e ir fazendo este processo aos poucos, como se nós estivéssemos a encadernar um caderno com aquela película transparente em que nós vamos encadernando aos poucos para não ganhar as bolhas. Eu faço o mesmo quando estou a utilizar papel de arroz ou então um guardanapo. No final, depois de secar, podem perfeitamente passar o pincel com cola novamente ou então com um verniz para selar, mas deixem mesmo secar, porque senão correm o risco de rasgar o vosso papel. Vou então virar estas abas que ficaram a mais para dentro e as outras para o fundo da minha caixa. A única coisa que eu vou fazer é fazer aqui um corte a meio e depois 2 na diagonal, que é para ficar com um bom acabamento e também para que o canto da minha caixa, para o canto do meu cartão, ficar escondido. Vou repetir este processo para todos os cantos da caixa, quer do topo, quer da base da caixa. Tenham sempre cuidado. Aqui, como podem ver, eu ainda não deixei secar completamente a caixa. Quando estiverem a colocar os vossos dedos em cima do papel de arroz, tenham também cuidado, que é para evitarem de levantar o papel de arroz e depois criar-se ali uma bolha. Tiro o mesmo processo para a capa da minha caixa, vou também colocar então no topo e deixar 1 cm para todos os lados, que é para depois dobrar para o lado de dentro e ficar com um acabamento mais bonito. Se vocês não quiserem deixar este acabamento do lado interior, podem com uma lima das unhas ou com uma lixa de grão fino passar na lateral do vosso cartão e assim retiram então o papel de arroz. Não precisam sequer de cortar, deixam secar e depois então com a lima ou com a lixa passam no sentido de cima para baixo nas arestas do vosso cartão e conseguem remover assim o excesso do papel de arroz. Para decorar o interior da caixa, vão precisar então de 3 papéis com 9 cm por 16 cm, 2 papéis com 5 cm e meio por 16 cm e outros 2 papéis com 5 cm e meio por 9,5 cm. Eu vou utilizar na mesma a cola de decoupage, porque ela também serve para colar papel, mas podem utilizar fita cola dupla face ou então outro tipo de cola, tendo sempre em atenção que se utilizarem fita cola dupla face, se enganarem a colar os vossos papéis, depois fica mais difícil de remendar o erro. Eu pessoalmente gosto de utilizar cola de encadernar ou então esta cola de decoupage ou então outro tipo de cola que demore mais um pouco a secar, porque assim, se nos enganarmos, conseguimos rapidamente ou descolar ou então mover de forma a acertar para o sítio certo. E por hoje então temos a primeira parte do nosso vídeo. Amanhã sai então a segunda parte deste projeto. Até amanhã!